O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Desterro, caríssimo Padre Pedro, caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, meus irmãos, nos faz refletir sobre o reino de Deus, lugar em que todos nós somos convidados a estar, e quem convida é o próprio Senhor, o Senhor que vem, o Senhor que passa pela nossa vida, no nosso cotidiano, e nos convida a trabalhar na sua vinha. Jesus, no Evangelho de hoje, apresenta uma parábola, e esta parábola, meus irmãos, é uma parábola que vai resgatar a história da salvação, isto é, vai resgatar a história da mão de Deus sobre um povo que foi escolhido, o povo hebreu, até os nossos dias, os dias atuais. São Gregório Magno nos diz que aquela hora
que era a hora 11ª, compreende o tempo intermediário desde a sua vinda até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Assim, meus irmãos, o trabalhador da manhã, o trabalhador da 3ª hora, da 6ª hora e da 9ª hora é aquele povo antigo, o povo hebreu, que foram eleitos por Deus e, sendo eleitos por Deus, não se cansam de trabalhar na vinha desde cedo, desde quando Deus os escolheu, desde quando Deus colocou a mão sobre aquele povo no Antigo Testamento, eles trabalham na vinha. Na hora 11ª, meus irmãos, o chamado muda o foco. Não é mais aquele povo hebreu que foi escolhido, porque aquele povo hebreu já está na vinha trabalhando. Claro, ora eles pecam, ora eles quebram a aliança, mas logo é retomada. Então esse povo já está na vinha, já foi um povo escolhido. E na hora 11ª são chamados os gentios, ou seja, aqueles que não foram eleitos, aqueles que não são israelitas, que não pertencem àquele primeiro grupo. Agora, meus irmãos, no fim da tarde, somos todos nós chamados, somos todos nós povo da nova e eterna aliança do Senhor, que somos chamados para trabalhar na vinha e cultivá-la. Assim, irmãos, o Senhor não se cansa de nos convidar para a sua vinha. Em nenhum tempo da história, desde o Antigo Testamento, com os profetas, com os patriarcas, nem no Novo Testamento com os apóstolos, nem nos dias de hoje com aqueles que estão à frente da vinha, na frente da igreja. Em nenhum tempo o Senhor deixou de mandar pregadores como trabalhadores que enviava para cultivar a sua vinha e resgatar o povo para o trabalho. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ser aquele povo que ficava na praça, porque o Senhor passa pela praça e vai convidando, porque Ele vai encontrando gente na praça sem fazer nada e pergunta: por que vocês ainda não foram para a vinha? E nós não podemos ser esse povo, o povo que fica na praça, desocupados. Praça, claro, no sentido do Evangelho, tudo o que está fora da vinha, tudo o que está fora da Igreja de Cristo. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos na praça. Muitas vezes nós não queremos nada com nada. Muitas vezes deixamos a desejar. Muitas vezes optamos pelo pecado, todos nós, né? Mas o Senhor não se cansa. O Senhor vem para nos chamar, porque o Senhor quer que cada um de nós trabalhe na sua vinha. É por isso que Ele não quer nos perder. Claro, Ele respeita a decisão de cada um, porque Ele não obriga a cada um de nós a trabalhar na vinha, mas oferece o serviço, oferece o trabalho. Podemos, muitas vezes, achar cômodo trabalhar, ou melhor, ficar fora da vinha. Claro, porque fora da vinha eu não tenho que obedecer às ordens do Senhor. Fora da vinha eu vivo a minha liberdade. E assim, meus irmãos, vou gastando o meu tempo, vou gastando a minha vida com aquilo que me agrada no momento. Mas, meus irmãos, se eu opto pela vinha do Senhor, se eu opto por ser um trabalhador da vinha do Senhor, eu devo obedecer às ordens do Senhor, porque o Senhor é o meu patrão. Devo obedecer às leis que têm como objetivo me tornar uma pessoa verdadeiramente livre, e verdadeiramente livre para a caridade, pois na vinha eu trabalho em vista da salvação minha, da salvação dos irmãos e das irmãs. Na primeira leitura de hoje, o profeta vai advertir o povo a buscar o Senhor enquanto ainda pode ser achado, isto é, enquanto é tempo, enquanto temos condições de buscá-lo. O profeta vai alertar aquelas pessoas, aquele povo e também cada um de nós hoje, porque devemos sem demora buscar o Senhor. E sem demora, meus irmãos, é hoje, é fazer isso hoje. Devo buscar o Senhor. E quando encontramos o Senhor, aquilo que encontro na sua vinha, ou seja, os mandamentos, as orientações, as normas,
não me serão um peso, mas sim leveza. Os mandamentos, as normas, as leis de Deus se tornam leveza porque vai fazer com que eu me corrija e ande nos caminhos do Senhor. E a partir deste encontro, meus irmãos, é que eu tenho de fato o repouso, porque Jesus mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, porque eu vos darei descanso. É no Senhor que encontramos descanso, é no Senhor que encontramos alento, não é jogado nas praças, não é fora da igreja, é no Senhor que encontramos alento e descanso. E a partir do encontro com o Senhor, que se dá na vinha, comece a cumprir aquilo que São Paulo fala aos Filipenses na segunda leitura. Cristo começa a ser glorificado no meu corpo, ou seja, naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, porque o meu trabalho é trabalho de vinhateiro, e não de qualquer vinha, mas da vinha de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja fundada por Ele. Aqui não importa, irmãos, quem foi chamado primeiro. Não importa se for judeu, gentios ou nós, hoje. Todos os que trabalharem na vinha do Senhor fervorosamente terão a mesma recompensa. Seja o povo da antiga aliança, seja o povo da nova aliança, seja cada um de nós hoje, receberemos a mesma recompensa, a salvação. Com isso, meus irmãos, podemos rezar com o salmista: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Olha que bálsamo, olha que leveza, olha que alegria. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Essa é a nossa alegria e essa é a nossa força na caminhada. Esse é o nosso amparo. E por isso podemos trabalhar na vinha do Senhor com coragem, com força, porque o Senhor se faz também trabalhador junto com a gente. Não é um Senhor que dita as regras, mas é um Senhor que também cumpre essas regras e vai junto com a gente, caminhando, nos ajudando, nos dando alento e conforto. Ele trabalha conosco. Busquemos ao Senhor, meus irmãos, e não tardemos em olhar para o Senhor, não tardemos em pedir o seu socorro, porque Ele conta com cada um de nós para que a sua vinha cresça sempre mais, para que a sua vinha dê sempre mais frutos e alcance o mundo inteiro, para que tantas e tantas pessoas consigam encontrar em Jesus, no Evangelho, a alegria e a salvação. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guie para a santidade, nos guie para a vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.